Dentre os modificadores do Blender, há um que nos permite um recurso de simetria de objetos na nossa área de trabalho. Ele é denominado o modificador Mirror, que, traduzindo do meu trágico inglês para o meu sinuoso português, pode ser entendido como espelho. Vamos entender aqui, neste tutorial, a forma prática para usar esse modificador aplicado a um objeto básico como este cubo que está aqui na área central. E, quem sabe, a gente pode criar algumas ideias aí interessantes com a aplicação do mesmo. Vou selecionar o cubo então com o botão direito. Já que eu estou na área Object Mode, eu vou sair dessa área e vou entrar na área que é a área chamada Edit Mode, que pode ser trocada aqui na parte inferior dessa opção Edit Mode, ou pode ser também ativado através da tecla Tab. Aqui na Edit Mode eu posso observar bem os subobjetos que compõem a malha do nosso cubo, que são as vértices, arestas e as faces. Por enquanto não vou mexer em nenhum deles. Vou manter o cubo ainda selecionado. Aqui na barra lateral direita da minha área, vou puxá-la com o botão esquerdo do mouse e vou buscar aquele ícone em forma de uma chave inglesa, que é o ícone que representa aqui os modificadores. Clico com o botão esquerdo sobre ele, abro a caixinha de adição de modificadores, que é a ADD Modifier, clico com o botão esquerdo sobre ela, e aqui entre os modificadores eu tenho o nosso modificador denominado Mirror, ou melhor, espelho. Clico com o botão esquerdo. Aparentemente o meu objeto parece que não houve nenhuma transformação visual nele. Para nós entendermos qual é o efeito do modificador sobre esse objeto, é o seguinte: o modificador ele permite a gente criar um outro objeto simétrico a esse. E para isso ele conta com sua caixa de propriedades aqui na lateral direita. No momento que a gente aciona, vou puxar mais um pouquinho aqui, vocês podem perceber que o Mirror já foi aqui aplicado a esse objeto. Aqui embaixo existem as propriedades que eu posso fazer algumas alterações. Repare que eu tenho aqui, na coordenada X, a coordenada X aqui, ela representa a setinha vermelha do nosso transformador. A coordenada Y, a setinha verde, e a coordenada Z, a seta azul. Quando nós selecionamos qualquer uma dessas caixinhas aqui de coordenada, isso, em prática, nos fornece a condição de que, com a operação do Mirror, ou seja, do modificador aplicado ao objeto, no momento que eu tenho a coordenada X aqui selecionada, eu posso encostar o cursor sobre a setinha vermelha, segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo. Eu vou perceber que no momento que eu arrasto o meu objeto original, automaticamente o modificador, junto ao programa Blender, ele já cria uma cópia aqui simétrica desse objeto. Se eu clicar na caixinha seletiva, eu deixo de enxergar a cópia criada. Se eu selecionar novamente a caixinha, eu passo a perceber novamente a cópia simétrica criada. Vou clicar aqui o Ctrl Z para voltar às últimas ações. Ctrl mais Z, vou voltar ao ponto zero. Se eu desselecionar o X e selecionar o Y, a informação aqui que eu estou mandando do modificador ao objeto selecionado é que quando eu encostar o cursor na setinha verde, que representa a coordenada espacial Y, segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando, eu tenho a criação de uma cópia simétrica desse objeto que pode ser movimentado através do eixo Y. Vou dar o Ctrl Z para voltar ao passo inicial. O que eu queria que vocês reparassem é que quando eu tenho uma coordenada aqui selecionada, puxar o meu objeto pela coordenada X, como ela não está selecionada aqui na caixa de propriedades, vou encostar o cursor na setinha verde, segurar com o botão esquerdo, vou puxar. Repare que o meu objeto ele não cria o objeto simétrico dele, ou seja, o espelho dele aqui, mesmo com a aplicação da operação do Mirror. Da mesma forma, repare que a nossa coordenada Z não tem
a sua caixa seletiva selecionada. Então, se eu encostar o cursor na seta azul, segurar o botão esquerdo, puxá-lo para cima ou para baixo, não vou ter essa opção de simetria do objeto nessa coordenada. Se eu clicar aqui e selecionar Y, novamente, clicar aqui selecionando a coordenada Z, o programa já criou um objeto simétrico aqui bem nessa parte inferior. Por quê? Porque se eu segurar a setinha azul e puxá-lo para cima ou para baixo, eu estou criando o objeto espelho através da coordenada que eu determinei nessa caixa X. Posso puxá-lo para cima, posso puxá-lo para baixo. E aí vou fazendo a movimentação do meu objeto. E aí você vai me perguntar, poxa, será que eu não posso criar uma simetria em que eu utilize os 3 ou 2 eixos aqui selecionados? Sim, eu posso. A resposta é positiva, porque quando eu clico sobre cada eixo desse aqui, eu já possibilito o programa de criar objetos simétricos nas 3 coordenadas espaciais x, y e z. Exemplo, como eu tenho as 3 caixas selecionadas, se eu encostar o cursor na setinha verde e segurar com o botão esquerdo do mouse, repare que eu provoco aqui a criação de um objeto simétrico no sentido da coordenada y, porque ela está selecionada aqui. Porém, se eu agora encostar o cursor na setinha vermelha, que é a coordenada x, que também está selecionada na caixinha x, veja o efeito que vai acontecer. Segurando o botão esquerdo sobre a setinha e arrastando, eu crio mais 2 novos objetos. E esses 2 objetos representam a simetria desses 2 que eu já tinha criado com a coordenada y. Da mesma forma que, como eu tenho aqui a minha caixa seletiva da coordenada z acionada, se eu encostar o cursor na seta superior, que é a seta azul, segurar o botão esquerdo do mouse e empurrá-lo para cima, eu vou criar mais outros objetos que vão representar a simetria desses outros objetos aqui no momento em que eu arrastei pela coordenada da seta azul, que é a coordenada Z. Eu vou aqui utilizar o botão do meio do mouse para dar um scroll, ou seja, um zoom de afastamento. Eu vou dar o Ctrl Z para voltar o meu cubo ao passo inicial, Ctrl Z. E aí eu tenho o meu cubo naquela posição 0 e vou somente ativar a simetria que vai ser feita através da minha coordenada espacial Y. Então eu tenho que vir aqui, desselecionar o X e o Z. Vou encostar o meu cursor na seta verde, segurar o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo e aí eu tenho 2 objetos criados interessantes. Agora eu vou segurar o botão do meio do mouse, pressioná-lo e arrastar o meu mouse para dar um giro orbital para que meus objetos fiquem mais ou menos nessa posição. Vou aproximá-lo mais com o scrolling do mouse, que é a rodinha do meio. E nós vamos perceber agora, através do uso da caixa de seleção de subobjetos, que pode ser feito através desses 3 ícones aqui na parte inferior, ou então com a tecla Ctrl mais Tab, eu abro o Mesh Select Mode, ou seja, a seleção de modos de subobjetos da malha. Eu posso escolher a opção Vertex, Edge, que é arestas, e Face, que são faces. Vou escolher a opção Vertex, que representa os vértices do objeto. Quando eu clico aqui, eu tenho agora a condição de selecionar com o botão direito do mouse as vértices do meu objeto original. Então posso clicar com o botão direito sobre qualquer uma das vértices, que são esses pontinhos de quina, e fazer as transformações normais de rotação, de escalonamento e de giro do meu subobjeto. Vou utilizar de deslocamento. Posso utilizar a tecla G. Se eu clicar o G de deslocamento, eu posso movimentar a minha vértice desse objeto. E quando vocês começam a verificar a movimentação que eu faço daquela vértice do objeto original, vocês vão perceber que o objeto, que é o espelho dele, também sofre as mesmas transformações, de forma simétrica. Repare que o objeto aqui na lateral esquerda ficou idêntico ao objeto na lateral direita. Uma outra função aqui interessante que existe aqui na barra de propriedades do nosso modificador Mirror. Eu tenho aqui a opção Clip não selecionada.
Para entender o que significa isso, basta que eu venha aqui com o cursor sobre a minha setinha verde, segure com o botão esquerdo e movimente essa vértice aí que está selecionada em direção ao vértice do meu objeto espelho. Então, quando eu começo a fazer esse movimento, eu vou aproximando as vértices entre o meu objeto original e o objeto espelho, mas eu tenho a condição de ultrapassar e vou envolvendo a malha do meu objeto espelho sobre a malha do meu objeto original. Eu posso voltar, posso ir para frente ou para trás, tá? O que a função clip, que aqui na opção Options nos permite, que quando eu aciono ela, quando eu tento fazer esse mesmo tipo de movimentação da vértice do objeto original para o objeto espelho, verifique bem o que é que vai acontecer. Eu vou conseguir empurrar, mas quando chegar bem próximo à vértice do objeto espelho, eu não consigo mais fazer. Ó. Eu volto para trás, mas não consigo ir mais para frente. Então o clipping ele vai delimitar ou limitar a ação da vértice do objeto espelho sobre o objeto original. Então, o ponto máximo que eu vou chegar até aqui. Eu não vou conseguir fazer, ó, se eu tirar o clipping, eu consigo arrastar adiante. Se eu colocar o clipping, quando eu empurrar aqui a setinha verde, eu não consigo, ó, passar desse ponto. Aqui nessa Merge Limit, ou seja, limite de fundição, como pode ser traduzido, eu tenho como fazer mais ou menos desse limite aqui. Posso botar valores mais altos, valores menores ou até mesmo o valor zero. Vou então clicar aqui nessa vértice aqui no fundo. Vou aproximá-lo para a vértice do objeto lá usando a ferramenta Clipping acionada. Vou novamente aqui segurar a seta verde. Vou encostá-lo aqui. Vou fazer algumas transformações simétricas. Vou selecionar essa parte aqui superior. Vou empurrar ou vou arrastá-lo, afastando um pouco mais. E aqui, pessoal, repare que eu tenho um objeto não identificável, não sei que bicho foi esse aqui que eu fiz, e que pode ser utilizado como uma forma esquisita aí no nosso projeto. Para eu aplicar o meu modificador sobre os objetos criados, se eu der o Apply aqui no Edit Mode, repare que vai surgir uma mensagem dizendo que não pode ser aplicado no modo de edição. Então, para eu poder aplicar o modificador por completo, eu tenho que sair do Edit Mode. Vou vir aqui com a tecla Tab, escolho a Object Mode, volto para a Object Mode, e aí sim eu posso aplicar a minha transformação. No momento que eu der o Apply aqui, a minha barra de propriedades vai desaparecer, e aqui embaixo vai surgir na lateral esquerda a informação de que esse objeto tem a ação do modificador denominado Mirror. Então, repare, clico com o botão esquerdo, as propriedades aqui subiram, já foi aplicado o modificador ao objeto e aqui embaixo tem algumas informações pertinentes, né, ao objeto onde eu apliquei o modificador. Então aqui, gente, eu já tenho, ó, uma nova forma, mesmo que esquisita, mas interessante para, quem sabe, um projeto aí que eu venha ou você possa desenvolver na sua área de trabalho. Espero que tenha sido bem liso aí nas informações. Desculpe o meu trágico inglês. E vamos que vamos até o próximo tutorial. Espero que possam utilizar essa ferramenta, que é muito útil aí para os nossos projetos. Forte abraço e até a próxima aula.